Quem teme o Senhor honra seus pais. Querida família aqui reunida, como família de Deus, nos reunimos neste domingo para celebrar essa solenidade tão bonita dentro da oitava do Natal, a Sagrada Família de Nazaré. O exemplo de José e de Maria e o cuidado para com o menino Jesus são exemplos de vida, de obediência, que a Sagrada Família então possa ser para nossas famílias exemplo de dedicação a Deus, de compromisso, de obediência, de atenção à vontade de Deus. A liturgia que nós lemos, estamos no ano A, e hoje lemos um trecho do Evangelho de Mateus, que a cada ano muda, nos 3 anos litúrgicos, muda o evangelista, Mateus ou Lucas, e neste ano Mateus tem uma perspectiva de São José, diferente de Lucas, que tem a perspectiva de Maria, que narra a infância de Jesus. Mateus narra a partir da visão de José. Que pouco se fala na Sagrada Escritura, mas do grande José, do pai adotivo de Jesus, daquele que deu o nome, descendência de Davi, daquele que aceitou mudar todo o trajeto da sua vida segundo o projeto de Deus, daquele que se abriu à vontade de Deus e até em sonho sentiu aqui a motivação para cuidar da sua casa, arriscando-se, indo para uma terra distante, voltando, correndo o risco de proteger o filho e o risco também da vida da mãe. Aqui nós encontramos já no Antigo Testamento os reis e as guerras, as brigas para quem toma o poder, para entender um pouco esse texto. Lá no Antigo Testamento temos a busca, a matança das crianças no tempo de Moisés, e ali Moisés é chamado para libertar o povo do Egito. Aqui novamente nós temos Herodes, que é um rei com letra minúscula. Herodes era o rei da terra da Judéia, da região de Jesus, mas era alguém que tinha sido colocado lá para governar, mas o verdadeiro imperador era César, o imperador romano. Quem mandava em tudo era César. Herodes se achava o rei todo-poderoso, era um figurante. Quando César quisesse, tiraria ele do poder. Mas ele fazia de tudo para ser o rei. Construiu, até ampliou o templo de Jerusalém, para dizer que o verdadeiro Messias, o rei, ampliaria o templo de Jerusalém. E é no tempo de Herodes a perseguição, porque ouviu-se que o rei nasceria. Lembram-se dessa passagem? Da matança das crianças, dos inocentes, na perseguição, porque estava nascendo um rei. Quando os magos chegam, não é? Por isso eles fogem, mas o verdadeiro rei, da descendência de Davi, não era Herodes, mas sim Jesus. A descendência de Davi, confirmada por São José, era Jesus. E mesmo na perseguição, ele conseguiu escapar, proteger sua casa no distante Egito, para que depois eles pudessem voltar. E ali se estabeleceram em Nazaré. E ali constituíram sua casa, sua vida, a educação de Jesus. A Sagrada Família nos ensina então o quanto nós somos chamados a ser obedientes à palavra de Deus.
obedientes à vontade de Deus. As nossas casas hoje, é importante que cada um pense: como a palavra de Deus rege a minha casa? Ou é a minha palavra somente? Você, pai e mãe, tem tido tempo para rezar a palavra? Para apresentar a palavra de Deus a seus filhos? Você tem tido dedicação em dizer: a minha casa é uma casa de Deus, é uma casa de oração? Confiar, esperar nele, estar verdadeiramente voltado com o coração para que a palavra possa habitar. A primeira leitura nós ouvimos do Eclesiástico, e esse texto se repete a cada ano na festa da Sagrada Família, que seria para nós um bom momento de cada dia, se cada família pudesse, ao menos de vez em quando, poder ler Eclesiástico 3 e dizer: como é que está mesmo a minha casa? Já o primeiro versículo: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Pouquíssimas vezes na Sagrada Escritura nós vamos encontrar uma citação como essa: o que perdoa pecado, o que alcança o perdão dos pecados. Ir ao templo, por exemplo, era para expiar o pecado, tinha que comprar um boi, um cabrito, uma ovelha, mas para diminuir as penas do pecado. Quem honra o pai, e aqui o texto quer dizer o pai e a mãe, alcança o perdão dos pecados. Só esse versículo com certeza bastaria para que muitas famílias pudessem pôr a mão na consciência. Estes dias, quantas casas visitei e alguns estão abandonados pelos filhos. Que triste. Triste realidade. O pai ou a mãe que se torna um peso depois na velhice, com suas dores. O próprio Eclesiástico, muito antes de Jesus, já sabia que podia faltar a lucidez. Não é coisa de hoje faltar a lucidez. Hoje talvez está ainda mais visível. Hoje tem nomes essas doenças todas. É um peso. Um filho não quer cuidar, o outro também não, o outro acha que não é para ele. Quem cuida? Deus cuida? Deus cuida, mas nós temos que fazer também a nossa parte. Quem honra o seu pai e sua mãe alcança o perdão dos pecados. Se você está fazendo, meu irmão, minha irmã, dê glória a Deus por isso, porque muitos dos seus pecados estão sendo perdoados na sua dedicação à sua casa. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá a alegria dos seus próprios filhos. E assim como essa vida, esse texto é tão bonito: meu filho, ampara o teu pai na velhice e não causes desgosto enquanto ele vive. E assim vai. Eclesiástico nos ensina aquilo que José e Maria, como eu dizia no início, é para nós modelo de família. Como nós estamos cuidando da nossa casa? O exemplo maior por nossa casa, o zelo por nossa casa. Em muitos momentos as casas caem ou os alicerces se abalam. Se abalam por desejos humanos, por vontades humanas, por brigas, discórdias. A família é um bem maior e deve ser cuidada com amor. A família é o bem maior que necessita ser protegida. O mundo de hoje, a nossa sociedade, tem atingido fortemente as nossas famílias para destruí-las. A família é base para a sociedade.
E a gente já diz: o que vai ser nos próximos anos vai ser pior do que agora, porque as famílias estão destruídas. Os pais já não têm mais tempo para os filhos já não querem mais respeitar os pais. É muito interessante aquela história, por exemplo, do filho que pergunta para o pai: pai, quanto é uma hora sua de trabalho? Porque será que o meu filho tão pequeno quer saber disso? O pai fez as contas e disse para ele: é tanto. Ele disse: ótimo, vou fazer as contas e juntar a minha mesada para poder comprar ao menos uma hora do Senhor, para a gente poder brincar. Não é historinha da carochinha, é realidade. Deus podia também estar perguntando para nós: quanto é que vale mesmo uma hora do seu trabalho? Porque quantos e tantos que deixam para Deus as migalhas, quando dá tempo, quando eu puder, quando o trabalho deixar. O trabalho nunca vai deixar, porque o trabalho vai te consumir sempre mais, ainda mais numa sociedade como essa. Então, meus irmãos, ao olhar a Sagrada Família, é pensar como nós estamos cuidando uns dos outros e da nossa casa, com paciência, com amor. São Paulo aos Colossenses ensina belíssimo o amor entre os pais, o amor entre o casal que deve se revestir de humildade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Por isso, meu irmão, minha irmã, aproveite esse momento do domingo para viver verdadeiramente o amor. O amor à sua casa, o amor àquilo que Deus te deu, o dom maior. Os erros, os percalços, infelizmente vão acontecer. O que não podemos é ficar com ele, é tomar a consciência e mudar. Que a palavra de Cristo, como diz São Paulo, e assim conclui essa reflexão no versículo 16 da segunda leitura, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Que essa palavra possa tocar os nossos corações e nos ajudar a cuidar verdadeiramente do grande dom de Deus que Ele nos deu, que é a nossa casa. Louvado seja o nosso Senhor